Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos terminar finalmente esse assunto sobre atrito e estática. Finalmente a gente vai terminar isso aqui. Então eu falei um pouquinho para vocês na aula anterior sobre estática. A estática, ela fala sobre o equilíbrio. Também ela fala sobre o corpo extenso. Por que é mais importante falar de corpo extenso em estática do que em outras coisas? Porque em outras coisas a gente fala em partícula, porque é muito mais fácil a gente ver em partícula quando a gente fala sobre mecânica. Mas agora, quando o assunto é equilíbrio, a gente precisa considerar o corpo extenso. Então tá aí a diferença, por isso que a gente usa o corpo extenso, para a gente tentar entender o centro e o equilíbrio. Então não faz sentido a gente colocar partícula quando a gente fala da estática. O centro de massa é um ponto que se comporta como se toda a massa de um corpo estivesse concentrada nele. O seu cálculo depende da distribuição da massa do corpo. O centro de gravidade é o ponto onde podemos considerar o peso total do corpo ou sistemas de partículas. Aqui eu estou deixando para vocês alguns exemplos de algumas figuras geométricas. Você sabe que nem tudo dá para fazer em cima disso. Logo após essas figuras, eu vou mostrar para vocês esses tipos de equilíbrio. A diferença entre um equilíbrio estável, um equilíbrio instável e um equilíbrio indiferente. Tá aí as fotos aí. Vamos continuar. Nas figuras geométricas regulares, o centro de massa coincide com o centro geométrico, o centroide, como vocês viram nas fotos. No encontro dos eixos de simetria, assim, conhecendo-se as dimensões da figura, é possível calcular o centro de massa. Quando ele fala de eixo de simetria, por exemplo, um quadrado, o ponto onde ele se encontra o centro já que ele é simétrico, é bem no meio. Então, você conhecendo as dimensões da figura, você sabe qual é o cálculo, mais ou menos, do centro de massa. Como, por exemplo, um anel. O anel, o centro de massa dele é o meio da bola. E aqui a gente tem o baricentro, que é o centro de gravidade. Existe o centro de massa e o centro de gravidade. Muitas vezes eles podem coincidir, mas quanto mais extenso é o corpo, mais vai dar diferença entre o centro de massa e o centro de gravidade. Como ele fala aqui, o ponto de aplicação da força gravitacional é uma resultante, ou seja, é um resultado das forças gravitacionais que estão sendo aplicadas. Lembrando que peso e massa são coisas distintas, antes de tudo. Já falei em aulas anteriores. Nas figuras não regulares, e também em algumas regulares, o centro de gravidade pode ser determinado experimentalmente ou por cálculo. No método experimental, basta que o corpo seja pendurado pela borda, pelo menos 2 pontos diferentes, um de cada vez. Cada ponto marcará o início de uma linha vertical descendente. O encontro dessas linhas se dá exatamente no centro de massa. É o experimento de um catavento, por exemplo. Se você botar ele nas pontas dele, ele não vai se fixar por completo. Mas agora, se você for para o centro dele, ele vai ter maior equilíbrio, porque você está indo para o centro de massa dele. Então, se você botar ele em um ponto de repouso, ele pode estar em equilíbrio indiferente. Quando nós colocamos ele num equilíbrio instável, nós colocamos ele em perigo de transladar e rotacionar. E quando está em equilíbrio estável, ele tem a sua estabilidade. Então ele não vai nem transladar, quanto nem rotacionar, que é o ideal, o equilíbrio estável. E finalmente a gente terminou a base da estática. Agora a gente pode continuar a ideia de impacto lateral. Aqui, como o próprio PHTLS fala, o impacto lateral é um cruzamento. Geralmente acontece em cruzamentos, ou quando o veículo sai da estrada e bate lateralmente contra um poste. Mas isso aqui é mais difícil do que um cruzamento. O mais normal é um cruzamento, de acontecer um impacto do tipo lateral. E aqui, no caso, se for em cruzamento, o alvo vai ser jogado, como tem a direção, porque ali tem o quê? Força suficiente, força mecânica o suficiente de um carro vindo. Diferente se for para bater em alguma coisa. Aqui é como fala. A partir do impacto da direção, ele vai ir longe da força criada pelo veículo bala. E existe algo muito interessante de saber, que o impacto lateral tem mais chances de uma intrusão do material menos denso.
Nós falamos anteriormente que a parte da frente é mais difícil de ser pego pelas ferragens por causa que tem o motor, tem outras coisas. E o traseiro tem também as partes traseiras que vão impedir. Só que aqui no impacto lateral a gente tem acesso a um material menos denso. E esse material tem muito mais chance de ser introduzido dentro do carro, o que torna o impacto lateral bastante perigoso. E aqui a gente vai falar sobre algumas possibilidades de danos causados em um impacto lateral. A cabeça, como sempre, ela pode ser jogada contra o vidro, além de ser amassada, porque aqui tem mais chances de intrusão do material menos denso. E um dos pontos mais perigosos que também tem a ver com os impactos traseiros, que é a questão do deslocamento do tronco. E aqui você vai se lembrar agora da aula sobre estática, porque existe um ponto de fixação da cabeça. E esse ponto de fixação, existe o ponto de fixação e existe o centro de gravidade da cabeça. Ela não está posta lá voando. E é exatamente pelo ponto de fixação ele ser desse jeito que nós temos o movimento de lateral e rotacional, o movimento de rotação da nossa cabeça e o ponto de olhar para cima e para baixo. Então a gente tem esses movimentos, a flexão lateral e o movimento rotacional. E sendo que o nosso ponto de fixação ele é diferente do nosso ponto de gravidade na cabeça, ou centro de gravidade da cabeça. E a gente tem aqui o fenômeno que acontece, que é o lado oposto, que é o contralateral, e todos aqueles adjacentes, que são os ipsilaterais, vai ocorrer, primeiramente, uma distração, que é a abertura, seguida de uma compressão de todos os lados ipsilaterais. Então, no sentido de abrir e comprimir ao mesmo tempo, sendo o lado contralateral e ipsilateral. O que pode fazer o que eles chamam aqui de refogada, que é extremamente perigosíssimo de você ficar tetraplégico com isso aqui, ou perder os movimentos, perder outros movimentos, como por exemplo a perna, ou ficar tetraplégico, porque ele vai alargar. E esse alargamento pode fazer uma lesão medular. Então esse é o ponto interessante aqui, que você precisa saber que o lado contralateral, quando eu falo contralateral, é o lado oposto, aonde está acontecendo a batida. E o ipsilateral, quando eu falo ipsilateral, é as partes adjacentes desse lado contralateral. Vamos agora para a clavícula. Aqui nós temos na clavícula um deslocamento nela, no caso, se tiver força aplicada. Então, no caso, se as ferragens elas conseguirem bater na clavícula, ela pode ir contra o ombro e vai ser deslocada. E nós temos aqui, já que estamos falando de áreas perto, a gente pode falar sobre o tórax, que pode acontecer uma compressão da parede torácica. Além de, é claro, uma das partes da caixa torácica podem resultar em ferimentos de hemorragia interna. E aqui ele fala sobre cisalhamento. 25% das lesões que ocorrem em colisões de impacto lateral ocorre o cisalhamento. Isso aqui é bem fácil de saber, porque nós temos uma área menos densa que vai sofrer uma grande força mecânica. Além da compressão dos órgãos sólidos, que podem bater na caixa torácica e ter uma sobrepressão sobre aqueles que trabalham já com pressão. E descendo mais um pouco, a gente tem o abdômen e a pelvis, que pode ocorrer do fêmur ele ser empurrado, a parte de cima do fêmur ele ser empurrado para o acetábulo, além de lesões como, por exemplo, lesões no baço, que é o caso do motorista, porque o baço ele fica na nossa parte esquerda do corpo. Então, o baço é como se fosse uma bolsa de sangue. Então, a hemorragia interna é certeza que vai ter. E já no caso do passageiro, ele tem mais propensão a receber uma lesão hepática. Então, a gente está vendo aqui que o dano lateral ele é tão perigoso quanto o traseiro, se não for mais perigoso, porque aqui a gente tem um material menos denso que vai receber uma pancada muito com a energia que vai ser propagada vai ser muito mais forte do que no impacto traseiro ou no impacto frontal. E na próxima aula a gente vai falar sobre impacto rotacional e a capotagem. Então até a próxima aí, galera. Valeu!